Tá, muito bem, então, sou Manuel Messias Bezerra, nasci no município de Poeiras, no estado do Ceará. Com meus 6 anos de idade, eu me mudei para Crateús, a cidade onde eu moro até hoje. Eu morava no Crateús, a minha família de camponês, de camponesa, agricultor familiar do nosso estado. Há muitos anos a gente vivia de uma região para outra, a busca de melhoria de vida. Nós que naquela época não tinha terra para trabalhar, não tinha casa para morar, e a gente precisava realmente ter um espaço que a gente pudesse viver dignamente. Minha mãe e meu pai, uma família de 7 pessoas, e que naquele período, nos anos 80, muitas dificuldades para manter uma família no campo, principalmente viver da agricultura. Então nós passamos por um momento de muitas dificuldades, e naquele período a gente ficava morando de uma fazenda para outra, a busca de melhoria de vida. No momento que o patrão, meu pai não conseguia pagar a renda do patrão, não conseguia pagar o que o patrão exigia, a gente tinha que sair de um canto para o outro, porque meu pai, às vezes, tinha conflito com os fazendeiros da época, com os patrões, e nós migrávamos de um município para outro. E foi então muitos anos da nossa vida a gente tentar buscar a melhoria de vida e a tentar, meus pais, criar meus 7 irmãos. Até que um dia a gente, cansado dessa vida, tive uma alegria. Em 1993, a gente conheceu o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, onde naquele período a militância do movimento resolveu se articular no município de Crateús e ocupar a Fazenda Serrote, uma área improdutiva de uma fazenda de 5.000 hectares de terra, em que nós, naquele período, morávamos nessa fazenda como morador. Então, a gente foi procurado pela militância do MST, da gente também para o acampamento do MST. E naquele período muito difícil, porque a gente morava na fazenda, o único espaço que a gente tinha para trabalhar era naquela terra. Nós morávamos numa casa de taipo, me lembro muito como se fosse hoje, uma sala, um corredor, um quarto, onde ficava minha mãe e meu pai e uma cozinha. E ali nós convivíamos 7 irmãos. E foi um período em que nós tivemos que tomar uma decisão. A minha mãe, naquele período, falava, olha, não tenho muito o que fazer. Se a gente for para o acampamento, se a gente não ganhar terra, a gente vai ser despejado. Mas na nossa vida sempre foi assim. Então, minha mãe corajosa decidiu tomar a decisão da gente ir para um acampamento do MST. E nós se mudamos da casa, da fazenda onde a gente morava, como morador, e fomos para o acampamento. E ali eu, com 11 anos de idade, eu cheguei no acampamento, debaixo de umas oiticica, debaixo da lona preta. E ali a gente começou a viver em comunidade, né, com outros grupos de famílias sem terra, pobres da nossa região, de Crateús, de Poeiras, dos municípios da região, dos Remundos Crateús, onde naquele período estava acampado na fazenda. Então foi muito difícil, porque é um período de muita repressão, de muita discriminação, porque foi a primeira ocupação de terra do MST no município de Crateús, e as pessoas olhavam para a gente de forma muito preconceituosa. Eu morava numa escola a 5 quilômetros do assentamento. Eu tive que sair da escola naquele período porque era muito bullying que a gente sofria, né? Os invasores de terra, estão tomando a terra do general, vocês são ladrão. E aquilo ficou muito marcante nas nossas vidas e ficou muito difícil a gente conviver na escola. Então a gente resolveu, em decisão na comunidade, no acampamento, a gente criar uma escola no acampamento. Mas aí como é que seria essa escola? Porque nós éramos matriculados no município e a nossa escola não era regularizada. Então a gente, na época, dialogamos com o prefeito da cidade e o prefeito concordou de fazer um anexo no acampamento. Então os acampados, nós que morávamos naquele acampamento, a gente fez um barracão de taipa e é onde a gente estudou por 2 anos. Eu fiz a minha 3ª e 4ª série no acampamento, nos banquinhos que a gente fez no acampamento, no barracão de taipa. E ali a gente, os próprios assentados, que tinham um pouco de conhecimento a mais, daria as nossas aulas. Então foi um momento muito bom para mim, quanto um jovem naquele período, mas a gente ficou isolado, né? Praticamente a gente não se relacionava com a região, justamente pelo preconceito que a gente sofria.
A gente foi crescendo e fomos percebendo da importância que era a gente ver em comunidade. E ali a gente foi conhecendo outras realidades, né? Com a própria Igreja Católica de Crateús. À época, Dom Fragoso era o nosso bispo. E a igreja tinha um trabalho muito bom na região, principalmente no trabalho com os jovens, trabalho com as mulheres, a partir do trabalho da igreja. E ali eu comecei a participar dos grupos de jovens, né? E ali eu fui também tendo mais um conhecimento da importância da gente estudar, da gente se conscientizar, de ter a formação política, da gente interpretar a realidade. E ali onde fui perceber de que sempre na nossa vida foi uma vida de muito sofrimento, de muita fome. A gente passa muita fome. E às vezes a minha mãe dizia, as coisas vão melhorar, seja o que Deus quiser. E eu ficava perguntando, mas que Deus é esse? Que a gente passa tanta fome, que a gente passa tanta necessidade, não tem casa para morar, a gente fica se mudando de um canto para o outro. E só no acampamento e depois dos estudos que o movimento foi fazendo com a gente, que a gente foi entendendo de que realmente a culpa não era de Deus, a culpa não era dos meus pais. A culpa da gente passar tanta fome e tanta necessidade era de um sistema que concentra as riquezas e que está na mão de poucos e que nós da classe trabalhadora somos apenas vitimados desse sistema. Tive a oportunidade de fazer muitas formações a nível de município, depois a nível de estado, depois fui para estudar em outros estados, na própria Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica em São Paulo, com a Escola de Formação Política do MST. E depois eu me formei em administração de empresa, num curso onde o MST conquistou, na época dos programas do governo Lula, o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, onde naquele período nós tivemos parceria com mais de 50 universidades do Brasil, onde muitos dos nossos filhos são formados, como eu sou formado hoje, em administração, na Universidade de Metodista Minas, uma parceria que o MST fez com a Metodista, e ali nós pudemos 38 filhos de assentados de todo o Brasil se formamos na primeira turma de administração aqui do Ceará. 4 companheiros e companheiras se formaram nessa turma de administração. E aí eu aprendi de que a gente tinha que fazer muitas lutas. E eu resolvi naquele período, já com meus 15 anos de idade, ir para a militância do MST. Eu lembro que em 1997, aqui na Bezerra de Menezes, no Circo da Bezerra de Menezes, que ficou conhecido, numa ocupação que o MST fez na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, na época, a Secretaria de Agricultura, nós fizemos um grande acampamento. Um acampamento que era para reivindicar a desapropriação das terras, escola para os assentamentos, melhoria de estrutura, de água, a próprio projeto de habitação para nossas famílias. E na época nós fomos sitiados aqui na Bezerra de Menezes, na madrugada, onde na época eu lembro, muito jovem ainda, e que fomos cercados pela Polícia Militar, na época o governo do Tasso. A partir de 1h da manhã, ficamos presos no acampamento até meio-dia do outro dia, sem poder sair do acampamento, porque a decisão do governo na época era despejar o acampamento. Então, em torno ali da Bezerra de Menezes, nós tinha muito ônibus, tinha muito rebecão, tinha muita polícia, e não conseguiu despejar porque na madrugada nós tivemos um aviso pelos padres, amigo do grupo, o padre Marcos, que chegou ao acampamento e disse que a polícia estava vindo para nos despejar, e naquele momento nós nos preparamos e convidamos outras autoridades. Eu lembro na época o Doro Santana era deputado, o Inácio Arruda era deputado, o Mário Mamed era deputado, e esses parlamentares, o próprio João Alfredo, então esses parlamentares juntamente se articularam muito rápido. E quando a polícia chegou no acampamento para sitiar, já tinha muitas autoridades dentro do acampamento, e por essa razão eles não conseguiram fazer o despejo. Mas nós ficamos de 1h da manhã até meio-dia do outro dia, sem água, sem alimento, e a sociedade se solidarizou ao movimento, jogando alimento por cima dos 4, 5 cordões de policiais que naquele momento sitiava a Bezerra de Menezes. Então, a gente percebeu de que a luta de classe ela existe, né? A luta de classe existe porque ali a gente foi tendo foi vivenciando aquilo, né? De um lado muita pobreza, de um lado muito poder de concentração de muitas riquezas. E eu fui aprendendo na minha militância, no movimento, de que a gente precisava realmente contribuir mais. Então a luta de classe no Brasil é muito presente, né? Por isso que eu entendi, a luta de classe, ela nunca, quando tiver
pobreza, miserável, pessoas que não têm as oportunidades de ter a terra, de ter o porte de poder trabalhar, de viver dignamente, vai ter sempre lutas, né? E o movimento é um desses movimentos que compreendeu e compreende até o dia de hoje que quando tiver injustiça social, quando tiver fome, miséria no nosso país, quando tiver pessoas humilhando, concentrando as riquezas do nosso país, a gente tem que lutar para a gente poder desapropriar, de poder democratizar e ter esse compartilhar, né, um pouco para cada um. Eu tenho muito orgulho hoje de dizer que sou assentado no assentamento Palmares. Hoje moro no assentamento Palmares, crio no assentamento Palmares, meus pais moram no assentamento Palmares, e ali a gente tem uma comunidade consciente, uma comunidade que tem clareza política de qual o papel que nós temos na sociedade, não só de garantir o alimento, garantir de que nunca mais um filho de assentado passe mais fome, mas o assentamento é nossa forma da gente ter dignidade, mas acima de tudo produzir, né, para que possa garantir o alimento, principalmente para quem está nos centros urbanos das cidades. Então, nosso assentamento hoje do Ceará, e especificamente o meu, tem essa grandeza, que é da gente solidarizar. Penso que nós temos hoje uma grande missão na sociedade brasileira cearense, que é de continuar lutando para democratizar a terra. Não se justifica num país do tamanho do nosso, tanta terra improdutiva, tanta concentração de terra na mão de poucos e tantas pessoas sem terra que não podem trabalhar. Imaginamos nós, se todas as terras do Brasil fossem desapropriadas e que fosse dada para as famílias que não têm terra hoje, imaginamos nós que nós teríamos muito mais gente vivendo dignamente, como eu e minha família vive, e quantas pessoas não estariam saindo da pobreza e da miséria. Então isso é muito importante compreender de que a reforma agrária é a solução para resolver a fome e a miséria do povo brasileiro. Assumi mais recente o setor de produção e cooperação em meio ambiente, que é um setor que hoje o MST tem 11 setores dentro da sua estrutura organizativa do MST, e eu fui delegado pelo MST para assumir o setor de produção pela direção do MST do Ceará. Depois assumi na coordenação do setor de produção a nível de Nordeste, na coordenação nacional do MST, e foi muito importante porque aqui no Ceará a gente conseguiu fazer um debate sobre o processo de cooperação. Nós entendemos que todos nós assentados, nós temos que ter as cooperativas para que possa organizar a economia produtiva das famílias assentadas, para que a gente possa realmente não só produzir, mas que a gente possa organizar essa produção, agregar valor a essa produção e passe por um debate do cooperativismo, né? Então, tanto da cooperação como da intercooperação entre os assentamentos e as cooperativas, não só do Ceará, mas do Brasil. E eu, pelo setor de produção, assumi a direção da Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Ceará, que é a CCA Ceará, que muitos estados do Brasil têm a central de cooperativa, que é filiado à Confederação Nacional das Cooperativas do Brasil. E nesse sistema de cooperação, nós aqui no Ceará avançamos em construir, já no governo do Camilo, algumas unidades de beneficiamento da nossa produção, que nós chamamos agroindústrias, agroindústria familiar. E nós temos a alegria de dizer que hoje os assentamentos do Ceará não apenas só produzem para vender o atravessador. Hoje as famílias dos assentamentos do Ceará, nós produzimos para saciar a nossa soberania, a fome do povo que precisa, e a solidariedade que o MST faz e muitas campanhas que temos feito, mas garantir a dignidade das famílias que estão assentadas, mas acima de tudo levar à mesa do povo consumidor do nosso estado um alimento saudável. Então o movimento foi avançando em várias agroindústrias no estado do Ceará e vai em outras unidades de beneficiamento, que hoje mais de unidade familiar, justamente para organizar, de que as famílias possam agregar valor e possam realmente escoar a sua produção. Então para mim isso é muito importante. E eu tive que viajar com outras tarefas do movimento, né? Eu tive 2 vezes em Cuba, visitando as experiências do campesinato cubano, para a gente conhecer um pouco a realidade, para a gente trazer as experiências que Cuba faz, principalmente uma ação muito importante que os cubanos fazem, que é o programa que eles chamam lá o Camponês a Camponês,
onde os próprios camponeses dão assessoria técnica entre eles mesmos, a partir dos conhecimentos que cada um vai adquirindo. E nós trouxemos essa experiência para o Ceará, muito importante, e estamos acontecendo em várias regiões do nosso estado. Então, Cuba é isso, tem sido para nós esse berço de conhecimento que para mim foi muito importante, não só para mim enquanto pessoa, mas para o nosso movimento. Depois viajei para a Suíça, viajei para a França, viajei para outros países também buscando conhecimento, intercambiando, nessa ideia da gente fortalecer o nosso movimento e a Via Campesina brasileira. Na verdade, quem mora no interior do estado do Ceará, somente naqueles anos, né, de muita seca, né? Então imagina um pai e uma mãe que não tem terra para trabalhar, que não tem os meios de produção, que só tem a tua mão de obra, né? É muito difícil, né? Tu não tem uma referência, uma base, porque quem tu procura, vamos dizer, é mais necessidade do que você. E sem conhecimento. Meu pai é analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, mas sabe ler, escrever, aprendeu praticamente sozinha. Então, não tinha essa interpretação de ver o mundo de outro jeito, como hoje nós conseguimos interpretar, né? Então, era da casa para o trabalho. O único objetivo da minha mãe e do meu pai era sustentar os filhos, né? E sustentar de uma maneira muito difícil, porque você imagina naquela época a única opção que se tinha, quando tinha uma grande seca no semiárido, no nosso Ceará, era o bolsão. Eu lembro que meu pai saía às 5 horas da manhã para o bolsão, né? E lá você tinha que passar o dia todo. E minha mãe também ia, né? E a gente ficava sozinho em casa. Eu lembro que a gente tinha que se virar, fazer a nossa própria comida, a gente tinha que varrer a casa, muitas vezes nós tinha que lavar nossas próprias roupas, e nós tinha que cuidar um dos outros, porque no interior sempre uma escadinha, nós era sempre de 2 em 2 anos, né, vinha um filho. Então a gente era muito unido, porque a gente tinha que se unir para a gente sobreviver. E meu pai saía muito cedo, minha mãe saía muito cedo e chegava todo dia no finalzinho da tarde. E naquele momento todo o nosso trabalho era para a gente manter o alimento em casa, né? Porque casa a gente não tinha, de morar na casa do patrão, geralmente em casa de taipa, né? E quando o dinheiro do bolsão saía, praticamente não dava para pagar, vamos dizer, o mercantil do mês, né? E a gente comprava muito fiado, né? Eu lembro que... Desculpa. Muitas das vezes a minha mãe, que obrigava, né? Mas a gente tinha que comprar fiado. Não, a minha mãe sempre dizia o seguinte, olha, minha mãe e meu pai sempre foram muito corajosos. Meu pai adoeceu muito cedo, né? E no ano que eu nasci, em 82, o pai, para superar os problemas, ele começou a beber muito, né? Então ele ficou muito dependente da cachaça. E minha mãe teve que praticamente cuidar da gente só. E minha mãe sempre dizia que a gente ia superar, né? Ela dizia, meu filho, a gente vai melhorar, né? Vamos ter fé em Deus, né? E ela sempre dizia, seja o que Deus quiser. Essa frase sempre ficou, né? E que a gente ia superar e que a gente ia melhorar de vida. E eu lembro que isso aqui se demorava, né? Passava ano após ano, né? E a gente tinha que se virar, na verdade, para a gente ajudar ela, né? E eu lembro que eu era o mais novo dos 7 irmãos, abaixo de mim estão 2 irmãs. E a minha mãe sempre usava... eu muito mais esperto ali e tentava ajudar ela de fazer um favor para um, fazer um favor para outro. No interior, né, gravar uma merreca de um pouco de outro. E eu lembro que muitas das vezes a gente não tinha o que comer em casa. Mas meu pai, até quando estava conosco, ele era muito um cara muito agricultor, tinha muita produção. Mas eu lembro que muitas das vezes, quando as pessoas não vendiam nós na bodega, né, que a gente ia comprar, não dá mais para vender porque a conta está muito grande. Então eu voltava para casa sem ter nada. E minha mãe, ela era muito criativa, porque assim, de manhãzinha cedo, ela
ela organizava todo mundo, né? A mãe era, um vai buscar água, outro vai buscar lenha, né? Ela dividia a tarefa com os filhos na casa, outro vai para a roça. E eu que ficava mais em casa com ela, né? Então a gente tinha que... Eu lembro que a minha mãe fazia de manhã, a maior cultura nossa de produção maior naquele período era o milho, né? E minha mãe, ela de manhã a gente moía o milho melhor, no moinho. E a gente fazia, que a gente chamava aqueles bolinhos de milho, né? Que era nós tomávamos café pela manhã. Meio-dia a gente comia o cuscuz. E à noite a mãe inventava a criatividade dela, que era fazer um baião de dois, né? Com o xerém que sobrava do café da manhã e do almoço, né? Que é do milho. E ali por muito tempo foi o nosso alimento, né? Porém era saudável, né? Era um alimento que era com muito amor feito por ela. Eu lembro do gosto até hoje. A minha mãe hoje está com 78 anos. E ela está com Alzheimer, né? Ela pegou Alzheimer no ano passado, esse ano ela piorou muito. E infelizmente ela não teve a alegria de ver o filho dela deputado. Porque ela não lembra mais. Olha, primeiro o que faz uma luta, o MST tem algo muito que aprendeu na sua trajetória da luta, muito baseado nas lutas anteriores, né, das resistências históricas do passado, principalmente que lutaram pela luta pela terra, Canudos, aqui próprio no Caldeirão, no Bias Zé Lourenço, né, nas próprias lutas messiânicas que teve na história, né, na própria história de Quilombo, de Zumbi dos Palmares, de Canudos na Bahia, já estou em Conselheiro. Então tem a história da resistência e da luta, não é de agora, né? É de muitos anos. E o movimento é o fruto de tudo isso, né? É a junção da resistência e da luta de todos aqueles que nos antecederam. E o movimento foi aprendendo isso na sua luta, na sua trajetória, ao lutar por democratizar a terra, num país de concentração de terra, que até hoje não foi feita a reforma agrária no Brasil, e mexer num poder grande que é, a gente sabe que quem é dono da terra hoje não é só dono da terra, né? É dono também dos meios de produção, é dono de quem está no poder, então é uma luta muito grande. E o movimento foi aprendendo um método para dialogar com os campesinos, sem terra, né? E que a gente faz isso com trabalho com muito amor e com muita dedicação, porque a gente sabe que é uma ação necessária, né? Porque a maioria das pessoas que estão no MST hoje são fruto da luta da terra, da reforma agrária, como eu, né? Então a gente compreende da grandiosidade do que é a nossa luta e da importância que essa luta tem, né? Por isso que todos nós que somos dirigentes do MST, nós se doamos e fazemos a nossa luta com muito amor. E a gente ir numa comunidade, mobilizar uma família sem terra e na madrugada essa família acompanhar o militante do MST, o dirigente do MST para vir para a ocupação, na madrugada, para uma região, um município, muitas vezes, distante do seu território, confiando naquele militante, o que move aquela família é a certeza de que tu vai em busca de um sonho, tu vai em busca de ter a garantia de melhorar de vida. E esse sonho, essa garantia de melhorar de vida passa pela luta, que é de lutar pela terra, lutar pela reforma agrária, de lutar por dignidade, né? Então, o que move e o que faz a luta acontecer é justamente isso, né? É a certeza de que pior do que está não vai ficar. A luta, né, feita por nós e acreditada pelos acampados no período de uma ocupação de terra, tem essa certeza de que ao ir para um assentamento, para uma ocupação, por mais sabendo que uma ocupação ela tem os seus riscos, né? Porque tu vai entrar num latifúndio improdutivo, tu vai ocupar uma terra improdutiva, por mais que a terra seja, inclusive, devoluta, ou que a maioria desses latifúndios e assentamentos que o movimento ocupou, muitas vezes são terras do próprio Estado, mas que está na mão de um aproveitador, de alguém que se apossou ali, né? Mas mesmo assim a gente tem aquele medo, aquela insegurança, porque tu sai da tua zona de conforto, por mais
que não seja uma vida precarizada, uma vida difícil, mas tu sabe que tu vai dar um passo para tu ter uma melhoria de vida. Então é isso, acho que a luta nossa é uma luta que ela é feita com muita convicção, com muito amor e com muita certeza de que a gente está dando o melhor e os acampados que estão indo para aquela luta têm a certeza de que dali vai também poder melhorar de vida e ter dignidade, como nós temos hoje nos assentamentos de reforma agrária de todo o Brasil. Quem tem a terra tem poder, porque a terra não é só a terra, né? Ao tu ter a terra, tu tem na terra a condição de tu dominar, né, muitas coisas, né? E justamente a dominação da mão de obra. Por que muitas pessoas fazendeiras hoje têm ódio do MST e teve muito ódio dos governos do PT? Justamente, e principalmente com os programas sociais do governo do PT. Justamente por isso. Porque no momento que tu tem a terra, que tu trabalha na terra, que tu produz na terra, que tu se alimenta da terra, aquela mão de obra tu deixa de existir para aqueles que sempre se aproveitou da tua mão de obra. Tu vai trabalhar mais para o patrão, tu vai trabalhar para você, né? E ali também você vai produzir, ali você também vai ter agroindústrias, ali também você vai beneficiar o seu leite, ali você vai agregar também valor ao seu leite, e ali você também vai disputar como agronegócio do Brasil, e quem tem hoje, né, o poder de venda das mercadorias ou dos alimentos que o povo brasileiro hoje consome, todos nós consumimos. Então não é simplesmente a terra te possibilita tu dar outros passos de domínio de poder e que a classe trabalhadora sempre fica dependente de quem tem tudo isso. A Constituição Federal diz, é claro, né, que toda terra improdutiva ela deverá ser desapropriada para os fins de reforma agrária. Está na Constituição Federal, isso é lei. Mas por que os governos nunca desapropriaram as terras improdutivas, que a maioria são improdutivas, e repassa para as famílias sem terra do Brasil? É porque o poderio hoje que concentra o latifúndio das terras no Brasil é muito grande. Como eu estava falando, hoje que concentra a terra do Brasil não é mais só o coronel, como era antigamente, da Casa Grande, né? Hoje quem detém as terras no Brasil é o senador, é o deputado federal, é o juiz local, é o prefeito. A terra passa por esse simbolismo de poder. E quem detém esse poder e quer utilizar esse poder passa muito pela terra. Por isso que ao mexer na concentração de terra no Brasil, o MST ocupar uma terra, quando o MST ocupa uma terra, não mexe só com o dono da terra, mexe com outros interesses da região, do estado e do Brasil. Por isso que é tão difícil fazer a reforma agrária no Brasil. Por isso que é tão difícil e muitas pessoas não querem mais nem falar em reforma agrária. Porque tu falar em reforma agrária, desapropriação de terra, desconcentrar as terras, é tu mexer em outras estruturas de poder que hoje também detém, hoje muitas das figuras que hoje estão nas esferas de comando do nosso país. Primeiro, que eu acho que os nossos governos têm que ter muita coragem, né, de compreender de que o Estado brasileiro e os governos têm que estar a serviço dos pobres, da classe trabalhadora que precisa do Estado. Porque já tem as boas condições, os grandes privilégios, já tem um poder aquisitivo econômico, não precisa do Estado. O que precisa do Estado é a classe trabalhadora, que precisa de educação, que precisa de saúde, né, que precisa de moradia, que precisa de terra, que precisa, né, ter um espaço para viver dignamente. Para isso, os governos precisam ter uma compreensão de que tu tem que alterar a ordem. Né? Como sempre foi no Brasil, os governos, historicamente, inclusive o governo mais recente, o governo federal, é de que o governo seria para manter os privilégios de sempre que manteve, sempre privilegiado, se apossando das riquezas do povo brasileiro. E muitas vezes deixou a classe trabalhadora de segundo plano. Então eu penso que o governo Lula e o governo Delmano têm que fazer uma ação imediata para gerar emprego e renda para o nosso povo. Para as pessoas terem a oportunidade de trabalhar e no final do mês ter um dinheiro para receber, para realmente ter dignidade, para realmente ter uma garantia de melhoria de vida. Segundo, eu penso que nós temos que ter um programa, como já tivemos em alguns momentos anteriores, de um programa de habitação.
Agora na pandemia, várias vezes eu fui aqui no centro de Fortaleza entregar comida quentinha, que aqui é o nosso centro Frei Humberto, a partir de várias doações que fizemos nos assentamentos. A gente, além de doar os alimentos, a gente também processamos os alimentos e doamos as quentinhas para as famílias. E aqui no centro de Fortaleza, quem vai lá é alarmante, a quantidade de homens e mulheres morando na rua. E não mora na rua não é porque aquelas famílias queiram morar na rua, não. Eu digo isso porque eu morei muitos anos em acampamento, debaixo da lona preta. Eu vi muita gente dizer, vai trabalhar, vagabundo. E eu não ia estar ali se não fosse pela necessidade. Meus pais não iam estar ali na beira da estrada, debaixo da lona preta, se não fosse pela necessidade. Como muitos estão nas beiras das estradas, como muitos estão nos centros urbanos morando debaixo dos viadutos. Então nós precisamos ter um programa de habitação. O mais triste do mundo é um pai e uma mãe de família ter seus filhos e você não ter uma referência de um local para morar. Você está na rua. Você amanhece e anoitece na rua com suas crianças. Qual o futuro dessas crianças? Né? Então muitos dizem, as crianças jogam o futuro do amanhã. Só tem um futuro do amanhã digno, de ter um homem e uma mulher digna, né? Se nós tivermos um presente digno. As pessoas tiverem casa para morar, as pessoas tiverem comida, as pessoas tiverem conhecimento, as pessoas tiverem estudo, aí sim nós vamos ter o futuro, né, de homens e mulheres realmente, verdadeiramente, com homens e mulheres preparados, com autoestima para conduzir o nosso país e dar o melhor de si. Mas se tu tem uma infância, se tu tem uma juventude precarizada, compromete o homem e a mulher do futuro. Então tem que ser vivenciado hoje, né? E também nós temos um grande problema hoje, principalmente nós que estamos no semiárido, que é o problema da água. Nós temos que resolver. É inadmissível. Aqui no Ceará, os ciclos de seca são muito próximos uma da outra, né? Então é inadmissível você ter hoje família depender de carro-pipa. Eu digo isso porque eu morei muitos anos sem ter água no meu terreno. Eu tinha que andar 5 quilômetros para ir buscar água. E às vezes lá em casa, a gente brincava no terreiro, às vezes ficava até mais tarde correndo no terreiro brincando. E a gente enchia os potes, né, no interior. E às vezes a gente bebia água na tarde, na noite, e de manhã nós cansamos de amanhecer o dia sem ter água, nem para escovar os dentes, nem para fazer um café. E tinha que esperar 5 quilômetros a gente buscar água para voltar, para ter uma água. Então, essa precariedade de não ter água para tu consumir, para tu produzir, para tu garantir para os seus animais, é algo que nós precisamos resolver esse problema. Então, são muitos problemas, mas mais do que esse problema que eu estou trazendo, que eu acho que tem que ser um programa forte do governo, a gente tem que lutar para que tenhamos educação de qualidade, ter saúde para todos. Tem uma questão importante que a gente tem que compreender nessa questão dos alimentos no Brasil, né? Primeiro, nós temos um problema de concentração de terra, né? Você não produz alimentos se você não tiver terra para os campesinos trabalhar na terra. E você ter a terra, você dá as condições necessárias para que as pessoas possam produzir, né? Um crédito, assistência técnica, né? Assistência necessária, uma valorização dos preços, né? Um escoamento da sua produção, industrialização, né, na agricultura para que você possa beneficiar a sua produção, agregar valor à sua produção. Isso não existe como programa de Estado, de governo, para a agricultura familiar. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que compreender é que precisamos fazer isso, né, de forma planejada. A segunda é que nós temos um grande problema no Brasil, é de que nós temos 2 modelos de agricultura hoje no Brasil. Nós temos o modelo da agricultura familiar camponesa, onde nós prezamos a agroecologia como matriz principal, de produzir orgânico, de produzir agroecológico, de preservar o solo, preservar a terra, a natureza, o meio ambiente e viver dignamente um planeta mais justo, mais saudável, né? Pensando nas gerações futuras. Mas do outro lado nós temos um modelo de agricultura do agronegócio, um modelo em que concentra a terra, produz commodities, não para alimentar o povo brasileiro, mas para exportação, milho, soja, cana, algodão, né? Então são coisas que hoje, sua maioria, inclusive os recursos públicos vão destinados hoje para o agronegócio, não para fortalecer a soberania alimentar do nosso povo, mas para exportação, né, nas grandes commodities. E de uma maneira totalmente degradante, que não gera emprego nem renda no campo, porque são grandes maquinários, né? Usa um pacote tecnológico de inseticidas, de produtos químicos, que destrói a terra, destrói a natureza, inclusive envenena as pessoas, a partir do pacote de veneno que é injetado na terra e principalmente nos alimentos,
Então, o modelo de agricultura totalmente que é prejudicial, inclusive, ao mundo, ao planeta, especialmente à vida dos seres humanos, né? Mas que é um modelo hoje muito presente no Brasil e que realmente o Estado brasileiro dá uma importância muito grande a esse modelo. Então, esses modelos de agricultura no Brasil, ele precisa ser compreendido e o que é mais sustentável do ponto de vista, né, do pensar nos alimentos, pensar nas pessoas, pensar na vida, pensar no meio ambiente, pensar na natureza. O que hoje é mais importante, né? É o modelo que defende a vida ou o modelo que defende a morte? Hoje, a agricultura familiar camponesa, ela buscou construir durante todos esses anos algo muito importante, né? Que é dominar as técnicas. Hoje nós temos muitas técnicas, né? Aqui no Nordeste nós aprendemos a conviver com o semiárido, produzir nas secas, né? Gerar emprego e renda no campo, a partir das tecnologias que fomos construindo para conviver, né, com as secas do Nordeste. E nesse processo nós fomos aprendendo de que, com o próprio aprendizado do nosso povo, né, que hoje a gente pode produzir na terra sem queimar, que a gente pode produzir na terra de forma agroecológica, que a gente pode combater, conviver, né, com muitos que chamam de praga, com os insetos, que é combatido com veneno, e a gente poder trabalhar isso na terra de uma maneira diferente, né? Então hoje nós temos muito mais a ensinar ao mundo, ao planeta e ao Brasil, como ter uma agricultura mais sustentável, como ter um território mais sustentável, como ter um país mais sustentável, do que o próprio agronegócio hoje. Então, a gente hoje tem feito um trabalho muito mais preocupado com a vida, muito mais preocupado com o planeta, conciliando técnicas, conhecimentos empíricos, né, convivendo com a natureza, buscando os conhecimentos a partir da nossa realidade local. Aí muitos se perguntam, mas o MST e a agricultura da forma como está, ela não tem estrutura para alimentar a fome do mundo. Ao contrário, hoje o MST é o maior produtor de arroz da América Latina no Rio Grande do Sul, né? Se nós hoje tiver uma estrutura e o Estado fazer como faz com o agronegócio, garantir, né, assistências necessárias para que a agricultura familiar camponesa possa produzir em escala, nós também podemos fazer, nós também sabemos fazer. Então eu não tenho medo disso. Inclusive vou produzir de forma agroecológica, de forma orgânica, de forma saudável. Então eu não tenho medo. Hoje diz assim, o agronegócio do Brasil, se não produzir, o povo vai passar fome. Porque o agronegócio do Brasil hoje não produz para alimentar o povo brasileiro. Quem sustenta com mais de 76% dos alimentos do povo brasileiro é a agricultura familiar camponesa, é a pequena agricultura. Não é o agronegócio. O agronegócio faz commodities para exportação, né? Então é algo que eu penso que a gente precisa trabalhar para que o nosso governo compreenda, né, de que nós não temos que pensar só no dia de hoje. Nós temos que pensar no futuro, no dia de amanhã, considerando todos os desastres e todos os que já foi ruim, de ruim que já aconteceu no nosso planeta, que nós não podemos mais repetir, não possamos mais repetir e que daqui a agora a gente possa inovar, construindo algo mais sólido, construindo mais saudável, construindo algo que seja melhor para todo mundo. Eu acho que a Embrapa é uma das entidades que nesse governo Lula nós temos que estar muito próximo, porque hoje é um órgão do governo com muito conhecimento, com muita habilidade técnica, muita expertise de conhecimento e que pode dar um impacto significativo nessas mudanças que precisamos fazer, principalmente na agricultura. Porém, nos últimos tempos, tem se preocupado muito em desenvolver uma cabra transgênica, né, algo que, modificações genéticas que para nós não tem muito futuro, né? A semente transgênica, né? Então, são coisas que nós temos que eliminar das nossas vidas, né? Nós não temos que pensar em algo que vai me dar lucro, dinheiro, né? Pensando só no grande capital. Nós temos que pensar em que nós temos que ter um planeta saudável, um planeta, né, que as coisas sejam justas, que preserve toda a nossa vida, dos seres que vivem nesse planeta e que a gente possa conviver, se relacionar, né, e se respeitar acima de tudo. E a Embrapa pode fazer muito isso, desenvolvendo tecnologias, por exemplo,
Aqui no Ceará nós temos, a Embrapa desenvolveu, por exemplo, caju. Caju, aqui várias experiências da Embrapa, muito importante. O caju anão precoce, não é uma modificação genética, mas é algo que tu acelera o processo de produção com maior qualidade, com a semente com mais produtividade. É algo nesse sentido que precisa ser pensado. Não só o caju, a própria mandioca, né? Com outras cadeias alimentares que hoje a gente foi construindo no decorrer da experiência da Embrapa, que hoje dá muito resultado, principalmente aqui no nosso semiárido, né? E que precisa ser potencializada com muito mais força, inclusive financiada pelos próprios governos, para que a gente possa ter a Embrapa com muito mais expansão e pensando em todo o território nacional, né, algo que seja para todo mundo, né, acima de tudo pensando no bem-estar de todos. E não é que nós não pensamos, a agricultura familiar, mas você não quer ganhar dinheiro? Queremos, porque nós somos movidos também a partir da economia que se gira entre nós, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida e crescer cada vez mais. Isso passa pelo econômico, né? Mas para nós não basta apenas lucrar, ganhar dinheiro, né, sem respeitar, acima de tudo, o território onde eu vivo, onde eu moro, né? Não respeitar a natureza, não respeitar a vida acima de tudo. Então é algo que para nós não tem muita, né? A gente tem que equilibrar. Eu posso desenvolver economicamente a minha renda e aumentar a minha produtividade, crescer, mas eu não posso ignorar de que eu moro num planeta que precisa ser zelado, que precisa ser cuidado, e que se eu não fizer isso, eu vou comprometer a geração para meus netos, meus filhos, mais na frente. É só olhar. Eu moro num assentamento que tem um rio, que inclusive cai no rio Poti, de Crateús. Em 93, eu criança, eu tomava banho no rio, né? Nos poços que ficava permanente, não é um rio perenizado, mas é um rio que o ano todo ficava os poços com água, né? Então, praticamente de 93 para cá, esse rio todo foi desmatado em torno dele, na ganância de produzir, porque é os melhores solos, né? Mas não preservou 30 metros da margem do rio. O único local que tu vai encontrar água é no meu assentamento, porque nós temos um regimento interno e proíbe de 30 metros de cada margem, de cada lado de cada rio, não pode ninguém tocar, é preservado. Então nós temos uma mata linda preservada no entorno do rio, e que esse rio tem água o ano todo em poços preservados, onde nós comemos peixe, onde tem muito jacaré, inclusive. Então isso é algo muito importante, né? E que é a gente conviver com a natureza. Hoje, todos os assentamentos do MST, todos os assentamentos do Ceará, nós preservamos 20% do território, ninguém toca, é preservado, né? Ninguém queima, ninguém broca, ninguém faz nada, é preservado. No Ceará, no semiárido, a gente não pode criar não ter apenas uma única monocultura, uma única cultura. Não é como o agronegócio faz. Fazendo de 20 hectares de terra, 20 hectares não, 20 mil hectares de terra, só boi, né? Nós aqui no semiárido tem que ser diferente, porque primeiro que a agropecuária no Ceará, no semiárido do Ceará, tu tem que ser muito bom para criar gado. Porque tu tem um ano bom de inverno e 3 de seca, né? Então tu tem que ter reserva alimentar constante para tu ter um gado que realmente paga os seus custos, produza leite, né? E nós do semiárido, nós aprendemos a conviver. Eu digo na região do Quixeramobim, onde nós temos laticínio. Quando nós fomos construir a agroindústria lá, nós fizemos um levantamento do leite. Só nos assentamentos do MST ali, nós temos uma base leiteira de 18, 19 mil litros de leite dia nos nossos assentamentos. Isso não é pouca coisa. No Quixeramobim, um município seco do semiárido nordestino, mas nós já aprendemos a conviver com a seca. As poucas chuvas que dá, nós faz muita reserva alimentar, palma, capim, forrageiro, silo, e a gente sustenta os nossos rebanhos. Mas nós não podemos ter só a cultura do gado, né? A gente tem falado que nós temos que diversificar a produção,
Por quê? Porque se o gado entra numa crise, eu tenho o porco. Se o porco entra numa crise, eu tenho a galinha. Se a galinha entra numa crise, eu tenho as hortaliças, eu tenho a fruticultura, eu tenho o caju, eu tenho a mandioca, né? E que para nós também é importante para a cadeia alimentar, né? Por exemplo, meu assentamento, eu fico no assentamento em Fortaleza hoje, né? Boa parte do que eu consumo aqui em Fortaleza, eu não compro. Eu não compro ovo de galinha, eu não compro carne, eu não compro farinha, eu não compro feijão, maioria, né? Peixe, tudo eu trago do assentamento, né? E justamente por isso, porque nós produzimos o que nós queremos para comer e consumir no nosso território, e alimento saudável, inclusive. Então, o que a gente pensa para a agricultura é que a agricultura ela precisa ser olhada por esse todo, porém aquilo que é mais forte, por exemplo, quando nós discutimos no Ceará em fazer as agroindústrias, nós criamos agroindústria onde a gente tem o maior peso no levantamento que fizemos do diagnóstico, que é a maior produtividade. Quando nós fizemos no Sertão Central, do Quixerambi, nós percebemos que todo mundo produz leite. Então é importante ter um laticínio. Nós fomos na região dos Inhamuns, Crateús, todo mundo cria carne, cria caprinos e ovino. Então é importante ter uma unidade de beneficiamento de caprinos e ovino. Nós fomos na região do litoral Itarema, Itapoca Montado, todo mundo planta mandioca. Então é importante ter uma agroindústria para beneficiar a farinha e a feca da mandioca, né? Aqui na região Pacaju, Chorozinho, Ocara, Terruço, muita produção de caju. Então é importante ter uma unidade para fazer a polpa de fruto, para fazer o beneficiamento da castanha, né? Mas o nosso assentado não faz só a produção, né, dessa produção com maior escala. Todo mundo tem um pouquinho de outras produções. Porque isso é importante, né, para a nossa alimentação e também para a gente ter outras rendas, né? E a gente pode ter outras rendas, né? Por exemplo, a gente faz aqui no Frei Humberto, todo segundo sábado de cada mês, a feira, uma feira pequena, mostra dos produtos. E vai lá, nós fizemos um levantamento, tem 95 produtos na diversidade que a nossa feira tem. De cajuína, de queijo, de carne, de caprino, de ovinho, de galinha, de berinjela, de tomate, de pimentão, enfim, são 91 produtos que a feira vende assim num espaço pequeno. Então a grandeza da agricultura familiar camponesa é isso, né? É tu ter um pouco de tudo e para saciar, né, a nossa necessidade, principalmente do alimento. Hoje a gente tem que melhorar a nossa juventude. Por exemplo, eu sou filho de camponês, nasci, né, me criei, né, hoje estou numa tarefa. Como muitos como eu têm outras tarefas, né? Foi buscar conhecimento, estudou, né? Mas boa parte da nossa juventude estão nos nossos territórios. Então nós temos um problema já de base, que é uma grande luta que nós fazemos hoje, né? Por exemplo, a educação do campo. Nós temos uma luta muito grande, inclusive para mudar a lei da educação do campo, de que os filhos dos camponeses não têm que sair do campo para estudar na cidade. Porque ele precisa compreender a realidade do campo onde eles moram, onde eles vivem, o seu território, que possa estudar a teoria, mas também pode vivenciar as práticas lá no seu território, e para que ele não perda o amor à terra, à agricultura, ao campo. Porque no momento que tu sai, tu termina o primeiro grau e tu sai para a cidade, é outro mundo, é outra realidade, né? Então algo que a gente está conseguindo romper um pouco isso, estão começando a criar já algumas experiências a partir da educação do campo em vários territórios nossos, de manter a nossa juventude, compreendendo a importância do seu território, da sua luta, ali naquele chão onde você pisa. Essa é uma questão. Uma outra questão é de que hoje o campo brasileiro não consegue dar à nossa juventude algo que todo jovem quer, né, que é poder trabalhar e a partir do seu trabalho você possa realmente suprir as necessidades que todo jovem quer ter, né? Um bom sapato, uma boa calça, uma boa roupa, né? Isso é da juventude de hoje. E o fato da gente hoje, a agricultura em si, ela não corresponde à altura do que a nossa juventude hoje precisa, muitos migram para estudar. Quando termina o seu ensino médio, você vai para um trabalho, né? Então o grande desafio nosso hoje na agricultura, hoje, não só nos assentamentos de reforma agrária, mas na agricultura como um todo, é como é que tu investe a lógica de que só a cidade pode ter trabalho, emprego e renda. É só na cidade que pode ter indústria? É só na cidade que pode ter agroindústrias? É só na cidade que pode gerar trabalho? Não, no campo também pode. E por que o campo não pode ter isso pensado para a juventude que está no campo hoje, né?
Por que não cria lá? Vamos lá, nós temos, geralmente tem 40 assentamentos. Por que não cria uma agroindústria no assentamento para produzir, beneficiar, por exemplo, o leite, que nós começamos agora com uma experiência muito pequena. Por que não expande isso? Né? Por que nós não criamos uma agroindústria ou outra para que a nossa juventude possa produzir insumo, né? A partir do trabalho delas lá na terra para comercializar para tantas experiências da agricultura que tem hoje, que consumem, né, os insumos que vêm da agricultura, seja, né, dos extratos que é adquirido da terra, dos adubos, seja da própria semente. Eu estou dando esse exemplo, né, que é a realidade da nossa juventude. Né? Então, porque hoje é invertido, a gente acha, trata a agricultura, hoje o campo, como uma prioridade do Estado brasileiro. E essa lógica ela tem que mudar. Nós só vamos segurar a nossa juventude no campo se nós inverter essa lógica, né? De que tudo que tem na cidade hoje possa ter no campo. Por exemplo, nós temos hoje as escolas do campo, escola muito linda do ensino médio do campo. Já foi uma conquista do MST, que nossos jovens estudam lá, agora nós estamos com várias turmas de técnico, de administração, de agroecologia, no nosso assentamento, além do ensino médio que está acontecendo. Mas depois que essa turma se forma, o que é que elas vão fazer? Né? Teria que já ter no campo uma escola de ensino médio que nós temos hoje, 800 estudantes estudando naquela escola. Né? Ao terminar o ensino médio desses estudantes, a gente já ir para uma ação concreta no campo para a gente produzir e aproveitar o trabalho, o conhecimento dessa juventude. Então, o grande problema hoje é isso, né? Não é porque a juventude quer sair do campo, é porque a juventude ela quer ter oportunidades, né? De melhorar de vida, de colocar seus conhecimentos. O que é que faz eu ter um curso superior formado em administração, né? Que me formei, que me dediquei ao movimento, a nossa organização nos preparou para 4 anos, 5 anos, e depois tu vai ficar no campo fazendo o quê? Né? Se tu pode contribuir, né? Se tu pode ajudar. Né? Então é algo que a gente precisa melhorar essa lógica, né? E a lógica, para ela se alterar, ela só é possível fazer com a ajuda do Estado. Sem a ajuda do Estado, só com as nossas forças, só com as nossas boas vontades, só com os nossos conhecimentos, né? De que eu não quero, eu vi muitos jovens como eu, de que não quer sair do campo. Todos nós queremos morar no nosso território, nós nascemos e nós moramos. Perto do pai, perto da mãe. Nenhuma mãe quer ver seu filho indo embora para o Rio de Janeiro, indo para São Paulo. Quem é? Sua mãe, seu pai quer ver seu filho, criou seu filho até seus 18 anos, agora tu tem que ir para São Paulo e toda noite você fica preocupado com o que pode acontecer com o teu filho. Nenhum pai quer isso. Ninguém quer, nem nós queremos. Agora, qual a opção que é dada para nós, que é dada para a juventude brasileira hoje? Nenhuma. Né? Então essa lógica precisa ser melhorada, precisa ser investida para que a gente possa realmente não jogar a culpa muitas vezes na juventude. Ah, a juventude é problemática, a juventude hoje não quer mais trabalhar, a juventude hoje só quer beber, a juventude hoje só quer farrear. Nada disso. Né? Nossa juventude, ela quer trabalhar, ela quer produzir, ela quer ajudar o nosso país, ela quer melhorar de vida, ela quer viver dignamente. Né? E de preferência no território onde você nasceu e se criou. Né? O povo brasileiro é um povo corajoso, né? Um povo ousado, um povo determinado e que tudo que nós temos hoje construído foi com muito suor e luta do nosso povo. Né? Eu digo isso porque, por mais que o nosso povo hoje seja a minoria, tem oportunidade de ser autônomo, né? Porque a maioria do nosso povo brasileiro depende dos outros, vive de empregado dos outros. Isso não é que seja ruim, né? Não é que seja ruim, porque nós não vamos ter os meios de produção, né? A gente luta para isso, né, na verdade. Mas sempre vão ter, né? Mas como é que a gente pode, o povo brasileiro, ser menos sofrido, né? O povo brasileiro tenha mais oportunidade, tenha mais dignidade, o povo brasileiro seja mais feliz. E eu penso que isso nós precisamos democratizar o poder, as riquezas, né? E compartilhar para que todos tenham um pouquinho, né? Que todos possam realmente ter essa dignidade de poder saciar as suas necessidades e dividir, né, com aqueles que são seus irmãos. Né? No Brasil, nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos irmãos de ideia, de ideal, de sonho, né? Seja no Sul, seja no Nordeste, seja em qualquer região do nosso país. Olha, eu quero dizer que o povo cearense é um povo de autoestima muito elevada. Né? Eu digo isso com todo o sofrimento que nós passamos,
né, de não ter um trabalho digno, de não ter terra para trabalhar, de não ter casa para morar, né, de muitas vezes não ter uma vida digna, de viver muitas vezes buscando, né, a gente lutar todo dia para que a gente possa garantir, às vezes, o que comer de manhã, de tarde, de noite, mas é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que acredita que é possível virar a página do ruim para o melhor e que onde a gente encontra um cearense se destaca, né, por esse jeito de estar sempre bem com você, consigo mesmo e sabe esconder muito bem a dor, né, o sofrimento e transparecer, né, nessa autoestima elevada do povo cearense, né, da gente ser feliz, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mas assim mesmo nós estamos achando graça, mesmo assim nós estamos felizes, estamos alegres. Eu acho que é isso que nos move, acho que é o que nos permite manter em pé e acreditando de que nós cearenses podemos cada vez mais dar o melhor de nós para que tenhamos um estado melhor, não só para nós que estamos nessa geração, mas principalmente para gerações futuras. Eu acho que a gente não pode perder, uma frase muito bonita do Paulo Freire agora, né, que essa questão do esperançar, né? A gente não pode apenas esperar, né? A gente tem que esperançar, né? Esperançar em todo o sentido, esperançar o amor, esperançar a mão amiga, aqueles que mais precisam, né? A esperançar de que a gente pode ter um país mais justo, um país mais igualitário, um país que tenha menos fome, que tenha menos desigualdade, né? Então, concluí dizendo que a gente não pode perder a esperança no nosso país, no nosso estado, e não podemos perder a esperança no povo brasileiro, da gente construir sempre algo melhor para todos nós, né? A gente temos que lutar, a gente temos que acreditar, não só na gente, mas acreditar em quem está convivendo, quem está construindo com aqueles e aquelas que também compactam do mesmo sonho, dos mesmos ideais.